Shalom, bom dia, Shabbat Shalom, bom dia a todos. Hoje são 20 de julho de junho de 2026, 5 de Tammuz de 5786. Daremos início ao serviço a Hashem com as Batinoa. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que formou o homem com sabedoria, e nele criou orifícios e orifícios, cavidades e cavidades. Está revelado e sabido perante o trono de tua glória, que se um deles for bloqueado ou um deles for aberto, não será possível sobreviver, nem mesmo por um curto espaço de tempo. Bendito és tu, Adonai, que cura toda a carne e faz maravilhas. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que dá entendimento ao gado para distinguir entre dia e noite. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que abre os olhos dos cegos. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que liberta os presos. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, com direitos encurvados. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que veste os despidos. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que dá força ao exausto. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que estende a terra sobre as águas. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que dirige os passos do homem. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que me proveu em todas as minhas necessidades. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que cinge o povo de Israel com poder. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que coroa o povo de Israel com glória. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que remove o sono dos meus olhos e a sonolência das minhas pálpebras. E que seja tua vontade, Adonai, nosso Deus e Deus de nossos pais, nos acostumarmos a estudar a tua Torá e faz-nos apegar aos teus mandamentos. Não nos leve ao pecado, nem à transgressão ou iniquidade, nem à tentação ou ao desprezo. Que a má inclinação não tenha domínio sobre nós. Afasta-nos de uma pessoa má e de má companhia. Faz com que nos apegamos à boa inclinação e às boas ações e force nossa inclinação a ser subserviente a ti. Concede-nos hoje, todo dia, graça, benevolência e misericórdia em teus olhos e nos olhos de todos que nos contemplam, e concede abundante benevolência sobre o seu povo Israel. Seja a tua vontade, Adonai, meu Deus e Deus de meus pais, proteger-me hoje e todos os dias dos homens insolentes e do despudor, de um homem perverso, de uma má companhia, de um mau vizinho, de uma má ocorrência, de um olho mau, de uma língua maliciosa, da difamação, do falso testemunho, do ódio dos homens, de acusações caluniosas, da morte não natural, das severas doenças do infortúnio, do adversário destrutivo, de um julgamento severo, de um oponente implacável e da destruição do guerreiro. Matovu, quão agradáveis são tuas tendas, ó Jacó, tuas moradias, ó Israel. E eu, através da tua abundante benevolência, entro em tua casa. Eu me inclino em direção ao teu sagrado santuário em temor a ti. Que a minha prece a ti, Adonai, seja no momento propício. Deus, em tua abundante benevolência, responde-me com tua verdadeira salvação. Amo do universo, que reinou antes que algo fosse criado. Na época, por sua vontade, quando todas as coisas foram feitas, então seu nome foi proclamado rei. E após todas as coisas cessarem de existir, o reverenciado reinará sozinho. Ele foi, ele é, ele será em glória. Ele é único e não há outro que a ele se compare, que se associe com ele. Sem começo, sem fim, poder e domínio pertence a ele. Ele é meu Deus, meu sempre vivo Redentor, a força do meu quinhão em tempo de aflição. Ele é meu estandarte, meu refúgio, minha porção, no dia em que eu chamo. Em sua mão eu confio o meu espírito, quando eu durmo e quando eu acordo. E com minha alma, meu corpo também, Adonai está comigo, eu não temerei. Amo, Adonai é rei. Adonai foi rei.
Adonai será rei para sempre. Adonai é rei, Adonai foi rei, Adonai será rei para sempre. Adonai será rei sobre toda a terra. Nesse dia, Adonai será um, o seu nome um. Salva-nos, Adonai, nosso Deus, recolhe dentre as nações, para que possamos exaltar o teu santo nome e dedicar glorificações em tua honra. Bendito seja, Adonai, Deus de Israel, de geração em geração. E todo o povo dirá amém. Louvai a Adonai. Toda alma louvará Adonai. Louvem Adonai. Lamentar. É o mestre do canto, o salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento atesta a obra de suas mãos. Um dia a seguinte transmite-se a mensagem. Uma noite a outra comunica. Não há linguagem humana, não há palavra, e som algum é percebido, mas por toda a terra ressoa o que dizem, e a todos com fim chega a sua mensagem. Chega a sua mensagem, para o sol assentou Deus nos céus, uma tenda. Ele é como um noivo que sai da câmara nupcial, e como um herói ansioso para percorrer seu trajeto. Parte de um extremo dos céus o atinge o outro, e nada escapa do seu calor. A lei do Eterno é perfeita e reconforta a alma. Verdadeiro é o testemunho do Eterno, que torna sábio o mais simples. De absoluta retidão são os preceitos do Eterno, e trazem alegria ao coração. Límpido é o mandamento do Eterno, que ilumina os olhos. Puro é o temor do Eterno, e perdura para sempre. Verdadeiros são os julgamentos do Eterno, todos igualmente justos. São mais desejáveis que o ouro mais refinado, mais doce que o mel, que se forma nos favos. Teus servos se esmeram em cumpri-los, e sei que grande é a recompensa por sua salvação. Mas quem consegue discernir seus próprios erros? Purifica-me das faltas involuntárias que não percebo. Preserva-me também dos pecados conscientes, para que não me domine. Serei, então, plenamente íntegro e estarei inocente de grandes transgressões. Possam as palavras de minha boca e a prece de meu coração ser aceito por ti, ó Eterno, minha rocha e meu Redentor. Cântico para as ascensões. Elevo meus olhos às montanhas, de onde virá a minha ajuda? Minha ajuda virá de Adonai, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que o teu pé resvale. Teu guardião não cochila. Realmente, o guardião de Israel não cochila nem dorme. Adonai é teu guardião. Adonai é tua sombra protetora, a tua mão direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua da noite. Adonai te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. Adonai cuidará da tua ida e da tua vinda, desde agora e para sempre. Aleluia. Louvem Adonai, pois ele é bom. Por sua Foi. bondade Sua eterna. bondade eterna. Rendei graças ao Deus dos deuses. Pois sua bondade é eterna. eterna. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Por sua bondade eterna. Eterna. Quem faz grandes maravilhas sozinho. Pois sua Sua bondade bondade é eterna. Quem com entendimento fez os céus, pois sua bondade é eterna. Eterna. Quem fez os grandes luzeiros, pois Pois sua sua bondade Sua bondade eterna. o sol para presidir o dia, pois Por sua sua bondade bondade eterna. eterna. a lua e as estrelas para governarem a noite, Por sua pois sua bondade bondade eterna. eterna. que golpeou o Egito nos seus primogênitos, pois sua bondade Por sua bondade eterna. e que tirou do
meio de Israel, pois sua bondade é eterna. Com forte poder e com braço estendido, pois sua bondade é Pois sua eterna. bondade é eterna. Quem partiu o Ian Suf em partes, pois sua Pois bondade sua é bondade é eterna. eterna. E por meio dele fez passar a Israel, pois sua Pois bondade sua é bondade é eterna. eterna. E atirou no Ian Suf, o faraó e os seus exércitos, pois sua bondade é Sua bondade eterna. é eterna. Quem conduziu o seu povo pelo deserto, pois sua Pois bondade sua é bondade é eterna. eterna. Aquele que feriu os grandes reis, pois sua bondade é Sua bondade é eterna. eterna. E que tirou a vida a poderosos reis, pois sua bondade é Sua eterna. bondade é eterna. A Sihon, rei dos Amoritas, Sua bondade é eterna. e a Og, rei de Bashan, Sua bondade é eterna. e deu a terra deles em herança, pois sua bondade é Pois sua eterna. bondade é eterna. Em herança a Israel, seu servo, Pois sua bondade é eterna. ele se lembrou de nós em nosso abatimento Sua bondade é eterna. e nos salvou dos nossos adversários. Sua bondade é eterna. É ele quem dá alimento a toda a carne, pois sua bondade é Sua eterna. bondade é eterna. Deem glória ao Deus dos céus. Sua bondade é eterna. O poder e a fidelidade, É ele que vive para sempre. o entendimento e a bênção, a É ele que vive para sempre. a magnificência e a grandeza, É ele que vive para sempre. o conhecimento e a fala, É ele que vive para sempre. a convocação e o fervor, É ele que vive para sempre. o resplendor e o brilho, Que vive para sempre. a virtude e o poderio, o ornamento e a pureza, a unicidade e o temor, a coroa e a honra, É ele que vive para sempre. a Torá e a percepção, É ele que vive para sempre. o reinado e o domínio, É ele que vive para sempre. a glória e a vitória, Que vive para sempre. o conhecimento e a fala, É ele que vive para sempre. a majestade e o esplendor, É ele que vive para sempre. a convocação e o fervor, É ele que vive para sempre. a supremacia e a transcendência, É ele que vive para sempre. a força e a humildade, É ele que vive para sempre. a redenção e a magnificência, Que vive para sempre. a glória e a retidão, Que vive para sempre. a invocação e a santidade, Que vive para sempre. o canto e a exaltação, É ele que vive para sempre. o cântico e o louvor, É ele que vive para sempre. a adoração e a graça. É ele que vive para sempre. Mismo, salmo e cântico para o dia de Shabat. Como é bom louvar a Adonai e entoar salmos em honra de teu nome, ó Altíssimo. Proclamar desde o amanhecer tua bondade e às noites tua fidelidade. Como a alaúde, a lira e a harpa, acompanhando com seus sons minhas palavras, porque me trazes satisfação com teus feitos. Cantarei com alegria, celebrando as obras de tuas mãos. Quão magníficas elas são, ó Adonai,
e quão profundas são os teus desígnios. O insensato não os percebe, os tolos não conseguem entender, que mesmo que brotem como ervas, os iníquos e floresçam os malévolos, eles serão para sempre destruídos. Porém, tu, ó Adonai, permaneces eternamente exaltado, pois teus inimigos, ó Adonai, perecerão, e serão dispersos todos que praticam iniquidade. Exaltaste minha força, como a de um búfalo, e me cingiste com óleo puro. Meus olhos enxergam o destino de meus inimigos, e meus ouvidos hão de escutar o que acontecerá aos malévolos. Os justos, porém, florescerão. Os justos, porém, florescerão como a palmeira, como o cedro do Líbano crescerão altaneiros, plantados na casa de Adonai. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, cheio de seiva e vício, produzirão frutos para proclamar que reto é Adonai. Ele é minha rocha e que não dá lugar à injustiça. Asher, felizes são os que habitam em tua casa e ainda te louvarão para sempre. Feliz é o povo que possui isso. Feliz é o povo cujo Deus é Adonai. Um salmo para Davi. Exaltar-te-ei, meu Deus, ó Rei, e abençoarei o teu nome para sempre. Todo dia te abençoarei e louvarei teu nome para sempre. Grande é Adonai, muitíssimo louvada a grandeza de sua grandeza é inalcançável. Uma geração após outra louvará teus atos. Tuas poderosas realizações eles dirão. Eu irei relatar a beleza, a honra de tua glória, e as palavras sobre tuas maravilhas eles contarão. Sobre o poder de teus temíveis atos, e a tua grandeza irei relatar. A lembrança de tua múltipla benignidade eles irão expressar, e a tua justiça cantarão. Piedosos e misericordiosos é Adonai, tolerante de imensa bondade. Bom é Adonai para todos, e sua misericórdia para sobre as tuas criaturas. Agradecerão a ti, Adonai, todas as tuas obras, teus devotos te bendirão. Eles dirão sobre o teu honroso reinado e de seu poder para ensinar a humanidade. O seu poder em honrosa beleza do seu reinado. Teu reinado reina sobre todos os mundos. Teu domínio é sobre toda geração. Adonai apoia todos caídos e ergue todos encurvados. Os olhos de todos anseiam por ti. Tu dás a eles o seu alimento no momento certo. Abres a tua mão e satisfaz a vontade de todo ser vivo. Justo é Adonai em todos os teus caminhos, e bondoso em todas as suas obras. Adonai está próximo de todos que clamam, todos aqueles que clamam com a verdade. Ele fará o desejo daqueles que o temem. Ele escutará a sua súplica e o salvará. Adonai guarda todos que amam, e todos os perversos ele exterminará. Minha boca dirá louvor de Adonai, e bendirá toda a carne o seu santo nome, para a eternidade, e nós bendiremos a Deus de agora e para sempre. Louvem a Deus. Aleluia. Louve a Deus, louve a minha alma, a Adonai. Louvarei Adonai na minha vida. Cantarei meu Deus na minha efemeridade. Não confie nos generosos, no filho do homem que não possui a salvação. Quando sair o seu espírito, ele retornará à sua terra. Naquele dia, seus pensamentos serão perdidos. Feliz é aquele que o Deus de Jacó o ajuda e anseia por Adonai, seu Deus. O que faz o céu e a terra, o mar, o que nele está contido, o que guarda sua verdade para sempre. Ele faz justiça pelos trapaceados, dá o pão aos famintos. Adonai liberta os cativos, Adonai abre os olhos dos cegos, Adonai ergue os encurvados, Adonai ama o justo, Adonai guarda os peregrinos. O órfão e a viúva ele encoraja e desvia o caminho dos perversos. Adonai reinará para sempre. Teu Deus, ó Tizion, por todas as gerações. Louvem a Deus.
de Adonai, pois eles foram criados pela sua ordem. Eles ergueu para todo sempre, pois uma lei que não será alterada. Louve Adonai a partir da terra, os grandes animais e todas as profundezas. Fogo e granizo, neve, vapor, vendaval, que cumpre a sua palavra. As montanhas e todos os montes, árvores frutíferas e todos os cedros, as bestas e todos os animais, rebes e voadores, reis da terra e todas as nações, meninos todos os governantes da terra, rapazes também moços, velhos juntamente com crianças, louvarão o nome de Adonai, pois seu nome é elevado e único, apenas sua glória para sobre a terra e os céus. Ele ergueu a luz para o seu povo, esse é um louvor para todos os seus amantes, para os filhos de Israel, o povo que é próximo dele, louva Deus. Aleluia. Ah, Adonai, cante Adonai uma nova melodia, o seu louvor em uma congregação de Hassidim. Alegra-se Israel, o seu Criador, os filhos de Sião se rejubilarão com o seu rei. Louve o seu nome em dança, com pandeiro e lira, cantem para ele, pois Adonai, que é o seu povo, ele envelhecerá os humildes com salvação. Felizes e honrados estarão Hassidim. Eles entoarão sobre seus leitos anotações para o Deus em suas gargantas, uma espada e 2 gumes em suas mãos para fazer vingança nas nações e demonstrar os povos, para prender seus reis com algemas, seus nobres com cabos de ferro, fazer com eles julgamento prescrito. Isso é a glória para todos que o amam. Louve-me a Deus. Louve a poderosa santidade, louve no firmamento a sua força, louve o seu heroísmo, louve por sua imensa grandeza, louve com toque de sofá, louve com harpa e lira, louve com pandeiro e dança, louve com símbolos de corda e flauta, louve com símbolo ressonante, louve com símbolo de estridente. Toda alma louvará a Deus, louve-me a Deus. Toda alma louvará a Deus, louve-me a Deus. Bendita és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que formou a luz e criou a escuridão, que faz a paz e cria todas as coisas. Ilumina a terra e os que nela habitam com misericórdia, e com sua bondade renova a cada dia permanentemente a obra da criação. Com múltiplas são as tuas obras, Adonai, tu a fizeste com sabedoria, a terra está repleta de tuas posses, ó Rei elevado, que deste ante dos tempos é solzinho, louvado e enaltecido, e elevado sobre os dias da criação. Deus do universo, em tua grande misericórdia, apieta-te de nós, amo de nossa força, rocha de nossa fortaleza, escudo de nossa salvação, nosso refúgio. O bendito Deus de grande conhecimento preparou e fez o brilho do sol, o bondoso criou glória para o seu nome, fixou as luminárias ao redor do seu poder, o chefe de suas hostes são seres sagrados que exaltam o onipotente, relatando continuamente a glória de Deus e sua santidade. Bendito seja Adonai nosso Deus, acima dos céus e abaixo na terra, por toda a sua louvável obra e pela irradiante luminária que tu criaste. Elas te glorificarão para sempre. Bendito seja eternamente nossa rocha, nosso Rei e nosso Redentor, que cria seres sagrados, que seja teu nome louvado para sempre, nosso Rei, que cria anjos servidores e cujo anjo servidor se encontra nas alturas. Proclama unidos em temor em voz alta as palavras do Deus vivo, o Rei do universo. Todos eles são amados, todos são puros, todos são poderosos, todos são sagrados e todos realizam com temor e reverência a vontade do seu Criador. Todos eles abrem sua boca em santidade e pureza, com cânticos e melodias, abençoa e elogia, glorifica e reverencia, santifica e recebe sobre si o reinado. Do nome do Deus, o Rei grande, poderoso e temível, santo é ele, todos eles assumem o jugo do reinado celestial um do outro, e com amor concede um ao outro permissão para santificar seu Criador com contentamento, com fala pura e melodia sagrada. Todos respondem uníssimo, com temor e declaram em reverência. Santo, 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 Santo é santo, é o Adonai Adonai das dos ossos, ossos, toda a toda a terra está terra está plena de plena sua de sua glória. glória. E os ufanis e os sagrados raiot
Com poderoso estrondo se eleva em direção aos serafins e confrontam-os, oferecendo louvores e dizem: Bendita seja a glória de glória de Adonai de seu Adonai em lugar. seu lugar. Ao abençoado Deus, eles entoam a doce melodia. Ao Rei, o Deus vivo e eterno, eles recitam cânticos e cantam louvores, pois só Ele é elevado, santo, realiza atos poderosos e faz inovações. Ele é o Senhor da guerra, semeia a justiça, faz a salvação brotar, cria e cura. Ele é reverencialmente temido em louvores, Senhor das maravilhas, e que em sua bondade renova cada dia permanentemente a obra da criação, conforme foi dito. Dei graças a ele, que faz as grandes luzes, pois a sua bondade é para sempre. Bendita és tu, Adonai, que cria as luminárias. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai. Escuta, Israel, o eterno é nosso Deus, o eterno é um. E amarás Adonai teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. E estas palavras que eu te ordeno hoje estarão sobre o teu coração. As ensinarás diligentemente a teus filhos e falarás nelas, estar sentado em tua casa e andares pelo teu caminho. Ao te deitares e ao te levantares, deverás atá-la como sinal sobre tua mão e serão como toda porta entre teus olhos. E as escreverás sobre os umbrais de tua casa e em teus portões. E será, se escutarei os meus preceitos, que eu vos ordeno hoje, de amar Adonai vosso Deus, e servi-lo com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. E darei a chuva à vossa terra no seu momento certo, tanto a chuva de início da estação de plantio, como a chuva do final da estação de plantio. E colherás teu grão, teu vinho e teu azeite, e darei no teu campo para teu animal, e comerás e te fartarás. Te guarde para que vosso coração não seja tentado, e vos desviei e servirei deuses estranhos, e prostrai-vos-ei a eles. Pois então, Adonai, coloca essas minhas palavras sobre o vosso coração e sobre vossa alma, e as atareis como sinal sobre vossa mão, e serão como toca-fogo entre vossos olhos. E as ensinarei a vossos filhos para falares dela, ao estar sentado em vossa casa e ao andar pelo caminho, ao deitar-te ou levantar-te. E as escreverás sobre os umbrais de tua casa e em teus portões, para que eles prolonguem vossos dias e os dias de vossos filhos, sobre a terra que Adonai jurou entregar a vossos pais, pelo tempo que os céus estiverem sobre a terra. Adonai falou a Moshe, dizendo: Fale aos filhos de Israel e diga que façam para si sítio sobre os cantos suas vestes em todas as suas gerações, e que coloquem no sítio um fio azul celeste. Isto será para vós como sítio. E os vereis e lembrareis de todos os preceitos de Adonai e os cumprireis, e não vos desviareis atrás de vosso coração e atrás de vossos olhos, pelos quais vos desvirtuam, para que possa lembrar e cumprir todos os meus preceitos e serem sagrados para vosso Deus. Eu sou Adonai, vosso Deus, que eu vos tirei da terra do Egito. Eu sou Adonai, vosso Deus verdadeiro. Amém. Mimi.
Hoje é o sagrado dia do Shabat, no qual os levinos costumavam dizer no Beit Hamikdash, salmo e cântico para o dia de Shabat. Como é bom louvar a Adonai e entoar salmos em honra de teu nome, o Altíssimo. Proclamar desde o amanhecer tua bondade e as noites tua fidelidade. Com a laúde, a lira e a harpa acompanhando com seu som minhas palavras. Porque me traz satisfação com teus feitos. Cantarei com alegria, celebrando as obras de tuas mãos. Quão magníficas elas são, ó Adonai, quão profundos são teus desígnios. O insensato não os percebe e os tolos não conseguem entender que, mesmo que brote como ervas iníquos e floresçam os malévolos, eles serão para sempre destruídos. Porém tu, ó Adonai, permaneces eternamente exaltado, pois teus inimigos, ó Adonai, perecerão e serão dispersos todos os que praticam iniquidades. Exaltaste minha força como a de um búfalo e me cingiste com óleo puro. Meus olhos enxergaram o destino de meus inimigos, e meus ouvidos hão de escutar o que acontecerá aos malévolos. Os justos, porém, florescerão como a palmeira, como o cedro do Líbano crescerão altaneiros, plantados na casa de Adonai. Florescerão nos atos do nosso Deus. Mesmo na velhice, cheios de seivo e vício, produzirão frutos para proclamar que reto é Adonai. Ele é a minha rocha, que não dá lugar à injustiça. Em que Eloheno, em Kadonemo, em que Malkeno, em que Moshiheno, mi Sheloheno, mi Hadonemo, mi Remalkeno, mi Remoshiheno, no di Eloheno, no di Ladonemo, no di Lemalkeno, no Lemoshiheno, Baru Eloheno, Baru Adonemo, Baru Malkeno, Baru Moshiheno, Atahu Eloheno, Atahu Adonemo, Ata Romalqueno, Ata Romosheno, Ata Tosheno, Ata Takutera Rension, que te lehenená, que vai morrer. Amém. Então, vamos para a nossa paraxá de hoje. Quem vai ler a nossa paraxá, por favor, nós de Bamidbar. Vamos lá encerrar a paraxá de Cora. E aos filhos de Levi, eis que tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, em troca do serviço que eles prestam na tenda da reunião. E não se aproximaram mais os filhos de Israel à tenda da reunião, para que não levem sobre si pecado e morra. E os levitas serviram no serviço da tenda da reunião, e eles levaram sobre si a sua iniquidade, o estatuto perpétuo pelas vossas gerações, e no meio dos filhos de Israel não teram herança. Porque os dízimos que os filhos de Israel separem em oferta ao Eterno, dei aos levitas por herança. Portanto, eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, não terão herança. E o Eterno falou a Moisés, dizendo, e aos levitas falarás, e lhe dirás, quando tomardes dos filhos de Israel o dízimo, e dele vos dei por vossa herança, deles separarei uma oferta para o Eterno, o dízimo do dízimo, e será considerada a vossa oferta, como a oferta que separa da ira, e como aquela do azeite, do mosto de uva, que se separa dos lagares. Assim vós também separareis a oferta separada do Eterno, de todos os vossos dízimos, que tomareis dos filhos de Israel, e darei deles a oferta separada do Eterno. Para Araão, o sacerdote, e de todas as dádivas separarei toda oferta separada do Eterno, de todo o melhor delas, a parte consagrada, que lhe é consagrada, e lhe dirás, quando separardes o dízimo do melhor, o restante será para os levitas, livre como produto da ira e como produto que está no lagar. E comereis em qualquer lugar, vós e vossa família, porque é vosso prêmio em troca do vosso serviço na tenda da reunião.
e não levareis pecado sobre vós, não levareis pecado sobre vós. Por isso, quando separardes o melhor dele e a santidade dos filhos de Israel, não profanareis, e assim não morrereis. Amém. Para o Hashem. Então, nós vimos aí que falou sobre o Maser, né? Isso tudo foi por causa do que Cora fez, entendeu? Então, o que é Maser? Assim como Hashem faz um pacto com os Kohanim, ele fez um trato com os Levim. Os Levim também recebem o presente de Bnei Israel. Depois de dar a Terumá ao Cohen, um judeu deve separar 1/10 de todos os grãos, frutas, vegetais e dá-los ao Levi. Este dízimo é chamado Maaser. Os Levi devem pagar 1/10 do que receberá e dar ao Cohen. A porção dada ao Cohen é chamada de Terumá Maaser. Então, imagine assim, você viver naquela época do Beit Hamikdash. Você é o dono de um campo, correto? De grãos. Quais porções a Torá ordena que você dê ao fazer colheita? Você deve dar lequete, shechekha e PA para os pobres? Você também deve levar o primeiro trigo e cevada para o Beit Hamikdash como bicurim? Então, vamos lá. Você separaria a terumá para um Cohen, uma C para o Levi e uma C Sheni, outro dízimo que comeria em Jerusalém. Há alguns anos em que, ao invés do Maser Sheni, você daria o dízimo para os pobres. E este seria, então, chamado como Maser Ani, o dízimo para o pobre. Imaginemos quanto de terumá e Maser você daria. Digamos que se houvesse, por exemplo, colhido 100 quilos, né, de uva no seu vinhedo, você teria que tirar primeiro a terumá. Era separada para o Cohen. A terumá poderia ser 1/4 ou 1/5 ou 1/60. Digamos que você quisesse dar 1/5, que equivale a 2 quilos. 100 quilos menos 2 quilos de terumá é 98 quilos. Olha que interessante. Então, você ficou com 98 quilos, né, da uva que você colheu. Desses 98, você teria que dar 1/10 como Maser Levi. 1/10 de 98 é igual a 9,8 quilos. Então, você, né, ficaria com 88,2 quilos. 200 gramas, né, 2 quilos, é. Você ficou com cerca de 88 quilos. Desta vez, você teria que tirar 1/10 para o Maser Sheni. E, em alguns anos, para o Maser Ani, 1/10 de 82,200 gramas. Então, o total de quilos que sobraria para você seria 79 quilos e 380 gramas. Depois que você terminasse de separar a terumá e os masrote,
você ficaria um pouco mais que 79 quilos de seus 100 quilos originais de uva. Você se sentiria mal em dar tanto de sua produção? Pois não deveria. Leia o próximo Midrash e entenda por quê. O Midrash nos conta que um judeu rico, por dar macê, Hashem prometeu a Bnei Israel, se vocês derem um macê, como eu ordenei, eu darei a vocês chuvas abundantes e eu abençoarei sua produção. Vocês colherão tanto que ficarão ricos. E quanto a terumá e o macê nos dias de hoje um fazendeiro em Eretz Israel deve tirar tanto terumá quanto macê. Um judeu não pode comer aqui algo cultivado em Eretz Israel, a menos que saiba que uma pessoa confiável separou a terumá e o mascote. Mesmo alguém que viva fora de Eretz Israel antes de comer produtos frescos ou enlatados importados de Eretz Israel, terra de Israel, deve se assegurar de que a terumá e a masrut foram separadas corretamente. Profundo. Então, vamos para os mais comentários. Então, nós falamos aqui, falei um pouquinho do Midrash, só lembrando aqui, fazendo um resuminho, né, da Parashá de Cora, nós vimos que Cora, Datã, Virã se rebelaram contra Moshe, alegando que todo o povo é santo. Aí na segunda aliá, Moshe convoca os rebeldes para um teste de incenso perante Hashem. Na terceira aliá, a terra engole Cora e seus seguidores, 250 homens são consumidos pelo fogo celestial. Na quarta aliá, o povo reclama e uma praga começa. Araron fica entre os vivos e o morto, e o incenso interrompe a praga. Quinta lição, o poder da paz, da intercessão e da misericórdia. O cajado de Araron floresce na quinta aliá, floresce milagrosamente. A sexta aliá são estabelecidas responsabilidades ao Kohanim e aos Leviim. Cada pessoa possui a missão única do serviço divino Hashem. Então, nós estamos vendo, nós entramos na sétima aliá, Baruch Hashem, e nós vimos que o Eterno começa a falar sobre o Maser, né? Maser Terumá, né, que nós vimos, e o Maser Sheni, né? Terumá para o Cohen, o Maser para o Levi e o Maser Sheni para outro dízimo que comeria em Jerusalém. Hashem determina que os Leviim receberão, isso é o tema central da aliá, o dízimo. Dízimo é Maaser, tá, gente? Maaser, do povo de Israel, como sustento por seu serviço no Mishkan. O próprio Leviim também deve separar um dízimo do que recebe e entregá-los ao Kohanim. O versículo central desta aliá, assim também separareis uma oferta para Hashem de todos os vossos dízimos. A mensagem é que ninguém está acima da gratidão e da generosidade de Hashem. Rashi, ele ensina que os Leviim... Só um minutinho, gente. Solta a bateria que estou procurando lá.
eles ensinam que os Levim não receberam uma porção da terra, porque Hashem é a herança deles. O sustento dos Levim vem diretamente da santidade do seu serviço. Então, conforme fosse a santidade do serviço deles, vinham sustentos para eles. Ramban explica que o dízimo não é imposto, um imposto comum. É uma forma de reconhecer que tudo pertence a Hashem. Quando alguém entrega parte de seus bens, declara que sua propriedade, prosperidade vem do céu. Olha a importância, hein? Esforno destaca que os Levim foram escolhidos para dedicar sua vida ao ensino e ao serviço divino. Por isso, o povo participa do sustento. Or-Harahaim, ele vai ensinar que a ordem para os Levim separarem um dízimo do próprio dízimo demonstra humildade, mas quem recebe deve aprender a doar. O Talmud Aguemará, né, o Talmud Bavli, ensina que caridade e generosidade refinam a alma e aproximam a pessoa de Hashem. Os sábios afirmam que aquele que sustenta o estudo da Torá participa espiritualmente dele. Olha quão profundo é, hein, gente? O Midrash Rabbah compara os Levim ao coração do corpo. Assim como o coração distribui vida para todo o organismo, os Levim distribuíam espiritualidade para Israel. Para o Hashem, que lindo. A Hassidut, segundo os ensinamentos de Baal Shem Tov, cada judeu possui um Levim interior. Esse aspecto da alma deseja servir Hashem sem interesses pessoais. A verdadeira riqueza é estar conectado ao propósito espiritual. O Tânia explica que cada pessoa deve elevar a matéria ao divino, separar uma parte para Hashem. Simboliza dedicar as melhores forças da alma ao Criador. Comentário de Rebbe de Lubavitch. Que abençoada memória. Ele ensina que a lição do dízimo é válida para todas. Devemos oferecer a Hashem o melhor do nosso tempo, energia, talentos, não apenas aquilo que sobra. A generosidade espiritual inclui ensinar, inspirar e ajudar as pessoas. A Kabbalah e o Zohar explica que o ato de separar uma porção para Hashem cria canais de bênçãos. Quando a pessoa compartilha com os outros, desperta misericórdia e abundância espiritual nos mundos superiores, o número 10, dízimo, representa completude, a harmonia da Sefirot. Baruch Hashem. É lindo. No Pirkei Avot, Ética dos Pais ensina: quem é rico? Aquele que se alegra com sua porção. A verdadeira riqueza não depende tanto quanto possuímos, mas gratidão pelo que recebemos. Por que os Levim não receberam terra?
porque sua missão principal era espiritual e educacional. 2, porque os Levim também davam dízimo para ensinar que todos devem praticar generosidade. 3, o que Aliá ensina após a rebelião de Corá? Que a verdadeira liderança é serviço e responsabilidade, não poder. Qual que é a aplicação para nós, né, Batinoas e para os Bnei Noah? Esta aliá ensina reconhecer que tudo vem de Hashem, né? Devolver gratidão diária, ajudar os necessitados conforme suas possibilidades, apoiar o ensino da Torá autêntica, servir a Hashem com humildade e não buscando reconhecimento. A pergunta espiritual desta semana é: estou oferecendo a Hashem apenas o que sobra ou o melhor do meu coração? Fica essa pergunta. Sim. Agora feche os seus olhos. Respirem lentamente. Imagine-se diante de Hashem. Com todos os dons que você recebeu. Visualize uma luz descendo do céu, preenchendo seu coração. Diga silenciosamente: tudo que possuo vem de ti. Tudo que sou vem de ti. Que eu use meus dons para trazer bondade, paz e luz ao mundo. Sinta gratidão crescer. Permita que a luz envolva seu coração. Imagine essa luz alcançando sua família, sua comunidade e toda a humanidade. Permaneça alguns instantes nessa sensação de confiança e proximidade com a Hashem. Hashem, Criador do Universo, ajuda-nos a reconhecer que tudo vem de ti.
Haftará, capítulo 11, verso 14 até o 22 do capítulo 12. E Samuel disse ao povo: Vinde, vamos a Gilgal, renovemos ali E Samuel disse ao povo: Vinde, vamos a Gilgal, renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, e começaram e coroaram ali Saul por rei perante o Eterno em Gilgal, e ofereceram ali oferendas de paz perante o Eterno. E Saul se alegrou muito ali, junto com todos os homens de Israel. E Samuel disse a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e pus sobre vós um rei. Agora eis que o rei vai diante de vós, e eu envelheci e encaneci, e eis que os meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, respondeu-me perante o Eterno, perante o seu ungido, o boi de quem tomei, ou o jumento de quem tomei, a quem defraudei, ou a quem oprimi, e da mão de quem tomei suborno, e com ele encobri os meus olhos, e o retribuirei a vós. E disseram: Não nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: O Eterno é testemunha contra vós, e o seu ungido testemunha hoje, que nada tendes achado na minha mão. E o povo disse: Que seja testemunha. E Samuel disse ao povo: O Eterno fez Moisés e Arão, seus líderes, e tirou os vossos pais da terra do Egito. E agora apresentai-vos e vos reuni, e contenderei convosco perante o Eterno, sobre todas as justiças do Eterno, que fez a vós e aos vossos pais. Quando Jacó veio ao Egito, e os vossos pais clamaram ao Eterno, o Eterno enviou a Moisés e Arão, que tiraram os vossos pais do Egito e os fizeram habitar neste lugar. E eles, porém, esqueceram-se do Eterno, seu Deus, e ele então os vendeu à mão de Císara, de Sirá, comandante do exército de Hadson, e a mão dos filisteus e a mão do rei dos moavitas lutaram contra eles. E clamaram ao Eterno e disseram: Pecamos,
pois abandonamos o Eterno e servimos aos Baalins e a Astarotes e a Ierubal, Gideão, Bedã, Sansão, Iftá, Jefté, Samuel, livrou-os da mão de vossos inimigos em redor, e habitaste seguro. Quando vistes que Nahash, o rei dos filhos de Amon, vinha sobre vós, me disseste: não, mas reinará sobre nós um rei. Porém, o Eterno vosso Deus é vosso rei. Vós é vosso rei. Agora, eis o rei que escolheste, que pedistes, e eis que o Eterno pôs sobre vós um rei. Se temerdes ao Eterno, o servirdes, e destes ouvidos à sua voz, e não fostes rebelde contra o mandamento do Eterno, e vós, o rei que reina sobre vós, seguides o Eterno vosso Deus, bem será. Mas se não derdes ouvidos à voz do Eterno, e fordes rebeldes contra o mandamento do Eterno, então a mão do Eterno será contra vós e vossos pais. Mesmo agora apresentai-vos e vede esta grande coisa que o Eterno fará diante dos vossos olhos. Não é hoje a colheita do trigo? Chamarei pelo Eterno, e ele dará trovões e chuva. E sabereis, e vereis, que é grande a vossa maldade que fizeste perante o Eterno, pedindo para vós um rei. E Samuel invocou ao Eterno, e o Eterno deu trovões e chuva naquele dia. E todo o povo temeu muito ao Eterno, e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: reza pelos teus servos ao Eterno, teu Deus, para que não morramos, porque todos os nossos pecados acrescentamos este mal, de pedirmos para nós um rei. E Samuel disse ao povo: não temais, vós contendestes todo este mal, porém não vos desvieis do Eterno, mas servi ao Eterno com todo o vosso coração. E não vos desvieis seguindo a vaidades que não trazem benefício algum, e não salvam, porque são vaidades. Pois o Eterno não abandonará seu povo por causa de seu grande nome, porque agradou ao Eterno fazer-vos o seu povo. Parashim. Para o recém. Então vamos lá, né, meninas? Para Haftará, né? Que é interessante essa Haftará. Porque justamente essa Haftará. Por quê? A Haftará de Samuel, ela vai encaixar na Haftará de Cora. Nós vamos saber agora. A Haftará de Cora foi escolhida porque apresenta temas semelhantes à da Paraxá. A questão da liderança legítima em Israel. Na Paraxá Cora, desafia autoridades de Moshe e Ararão. Na Haftará, o profeta Samuel demonstra que sua liderança veio de Hashem
e não de interesses pessoais. Mais uma vez, tema central, a verdadeira liderança é o serviço a Hashem. Não busca por honra. Shemuel falou assim, pergunta ao povo, de quem tomei um boi? De quem tomei um jumento? A quem defraudei? É aí que o povo responde, né? Que ele nunca explorou ninguém. Assim como Moshe foi acusado injustamente por Cora, o profeta Samuel também precisou demonstrar sua integridade. Resumo da Haftará. Primeiro, o povo confirma Shaul como rei. Samuel reúne toda a congregação, número 2. O número 3 recorda a história do povo de Israel desde o Êxodo. O número 4 mostra que Hashem sempre enviou líderes justos. Quinto, repreende o povo por ter pedido um rei, por medo de quê? De inimigos. 6, Hashem envia trovões e chuva fora de época como sinal. 7, o povo faz techuvá. 8, Samuel promete continuar rezando por Israel. Rashi destaca que Samuel age como Moshe, quando diz, de quem tomei um boi. Ele mostra que nunca utilizou recursos públicos para seu próprio benefício. Segundo Rashi, Samuel desejava provar que sua liderança era totalmente dedicada ao céu. Ramban, embora não tenha assim um comentário direto sobre Samuel, os seus princípios explicam essa Haftará. Ramban ensina que o líder judeu deve ser humilde, temente, Hashem e sem interesses espirituais. Isso aqui é para nós também, viu? Samuel representa exatamente esse modelo. Ovadia Sforno, ele aplicando do método do Sforno, né? O erro do povo não foi querer um rei. A falha foi desejar um rei como outras nações. Colocar a confiança excessiva na política e menos na providência de Hashem. O Or-Horahai ensina frequentemente que o verdadeiro líder é um canal da Shekhinah. Samuel mostra que um líder não governa por sua própria força. Ele é apenas um instrumento da vontade de Hashem. O Talmud Guemará afirma que a chuva fora de época enviada por Samuel foi um milagre extraordinário. Os sábios explicam, assim como Hashem alterou a natureza para provar a legitimidade de Moshe, também fez para confirmar Samuel. O Midrash compara 3 líderes, Moshe, Arão e Samuel. Todos colocaram o bem do povo acima de sua honra. O Midrash afirma que Samuel era equivalente a Moshe e Arão, juntos em uma geração. Baseada nos versículos, Moshe e Arão entre seus sacerdotes e Samuel entre os que invocam o seu nome. Terrilim 99, versículo 6. A Hassidut vê Samuel
como símbolo da humanidade absoluta. O líder verdadeiro não pergunta: como posso ser honrado? Mas como posso revelar a vontade de Hashem? O oposto da atitude de Korah. No Tânia, o Alter Rebbe ensina que o ego, Yeshut, é a raiz da separação da santidade. Korah representa o ego espiritual. Samuel representa o bitum, anulação para Hashem. Por isso, a Haftarah vem após a Paraxá de Korah. Ela apresenta o remédio para o erro de Korah. O Rebbe de Lubavitch, ele vai ensinar que existe 2 tipos de liderança. 1, liderança baseada no poder. 2, liderança baseada em missão. Samuel demonstra o segundo modelo. O Rebbe explica: o verdadeiro líder inspira as pessoas a encontrarem sua própria conexão com Hashem. Já a Kabbalah vai trazer para nós Saul, rei Saul, representa Malhut, realeza. Já o profeta Samuel, ele representa Yesod, é o canal espiritual. O profeta Samuel era o canal espiritual de Hashem com o rei Saul, que é Malhut, realeza. A união de ambos permite que a luz divina alcance o mundo físico. Já o Zohar ensina que a verdadeira autoridade desce do céu. Quando alguém busca poder para si mesmo, a luz se afasta. Quando você busca servir, a luz se revela. Esta é a diferença entre Samuel e Korah. E a ética dos pais, porque Avot e Haftarah, lembra o ensinamento: toda disputa que é pelo céu perdura. A que não é pelo céu não perdura. O exemplo clássico citado pelo sábio é Hillel e Shammai, pelo céu. Korah e sua congregação, não pelo céu. Samuel representa o caminho da verdade. Os 4 níveis do Pardês, que é interpretação, né? O Pshat, na forma simples, Samuel exorta o povo e permanece fiel a Hashem. Remes, alusão, o rei humano só pode prosperar quando submetido ao rei dos reis, ou seja, Hashem. O Derash, o mielético, a maior prova de liderança é a integridade moral. O Sod, secreto, oculto, Samuel representa a alma aliada a Hashem, a vontade divina. E assim, meninas, nós nos encerramos a nossa Paraxá de Korah junto com a Haftarah. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 Amém, vira amém. Tô lendo agora, né? Todas de pé, meninas.
É nosso dever louvar o Senhor de tudo, atribuir grandeza ao Criador de toda a existência. Por Ele não nos ter feito como as nações do mundo, nem nos ter causado ser iguais às famílias da terra. Por Ele não ter determinado nossa porção com a deles, nem nosso quinhão com aquele das suas multidões. Porque Ele se prostra à futilidade e à nulidade. Mas nós nos curvamos, nos ajoelhamos e oferecemos louvores diante do Supremo, Rei dos Reis, o Santo, bendito seja, que expande os céus, estabelece a terra, cujo assento da glória está nos céus acima, e cuja majestosa moradia encontra-se nas alturas sublimes. Ele é nosso Deus e não há nenhum outro. Em verdade, ele é nosso Rei e nada há além dele, como está escrito em sua Torá. Saiba, pois, este dia e leve ao teu coração que Adonai é Deus nos céus acima, e sobre a terra abaixo não há nenhum outro. E, portanto, nós aspiramos a ti, Adonai, nosso Deus. Vê em breve o esplendor de teu poder, para banir a idolatria da terra, e os deuses falsos serão totalmente destruídos, para aperfeiçoar o mundo sob a soberania do Todo-Poderoso. Toda a humanidade invocará teu nome, dirigindo a ti todos os ímpios da terra. Então, todos os habitantes do mundo reconhecerão e saberão que diante de ti deve ajoelhar todo joelho, toda língua deve jurar por teu nome. Perante ti, Adonai, nosso Deus, eles curvar-se-ão, prostrar-se-ão e darão honra à glória do teu nome. E todos assumirão sobre si o jugo do teu reinado, que em breve tu reines sobre eles para todos sempre. Pois a realeza é tua e por toda a eternidade tu reinarás gloriosamente, conforme está escrito na tua Torá. Adonai reinará para sempre. E está dito, Adonai será rei sobre o mundo inteiro. Naquele dia, Adonai será um, e o seu nome um. Viva nosso mestre, nosso professor, nosso Rebbe, o Rei Messias, para sempre. Viva nosso mestre, nosso professor, nosso Rebbe, o Rei Messias, para sempre. Amém, para o Hashem. Meninas, entenderam a Paraxá? Entenderam a Haftará? Tem alguma pergunta? Ninguém tem pergunta? Para mim, tudo tranquilo. Também. Só acho o seguinte, o Coro é muito doido, né? Bater de frente com Moisés, ele não estava bem. De forma nenhuma, Pois não é, né? estava bem. Meu Deus. Você viu que profundidade dessa Paraxá? Ela é muito profunda e não sei se vocês estão notando, meninas, uma Paraxá vai dar sequência a outra Paraxá. Nós vamos entrar amanhã na Paraxá de Hukat, da vaca vermelha. Então, vocês imaginam, nós saímos do Paraxá, onde tiveram milhões de pessoas mortas, onde teve uma praga, onde que Araron teve que pegar o incensário dele, se pôr entre os mortos e os vivos, para não haver mais matança, que o Eterno ordenou, e nós vamos entrar na Paraxá de Hukat. Olha que coisa mais linda, tudo assim, olha, é muito lindo. E eu amo estudar. A Elisa já foi minha companheira aqui, ela sabe como que eu amo estudar. Às vezes, do nada, assim, a gente conversando assim, sai um tema aí, eu vou lá e pesquiso. Vou estudar. Então tá. Maravilha. Shabbat Shalom. Que o Eterno abençoe, né, vocês, com muita luz divina, muitas bênçãos. E até às 14 horas, nós temos recitação dos terrilhos. Sintam-se abraçadas. Beijo. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hoje eu tenho um compromisso à tarde, eu não vou participar, só no domingo. Beijo. Tá bom, querido.